Boa noite a todos. Mais um Direito e Cidadania, um produto do Instituto de Estudos e Defesa da Seguridade Social, o IDES. Hoje iremos discutir a justiça social e a indústria. Qual o papel da indústria, sobretudo a ceramista, na justiça social e na distribuição igualitária de oportunidades. Antes de apresentar nosso convidado, uma breve introdução. Campos já foi uma potência industrial no passado, uma potência industrial tão grande que foi capaz, através da sua indústria, de fazer uma das maiores obras da iniciativa privada do mundo, que foi o Canal Campos de Macaé, que foi uma obra sem participação do poder público, efetivamente construída pela iniciativa privada, que só operou o canal de Suez e só perde para o canal do Panamá como uma obra em extensão no mundo. Hoje, Campos teve uma debacle, onde houve uma morte do setor industrial na cidade, e o setor industrial é o que paga os maiores salários, o que tem a maior tributação na cidade, em qualquer lugar do mundo, e onde você coloca a sua formação bruta de capital, que é aquele dinheiro que é produzido na cidade e fica na cidade. Então, a indústria tem um papel fundamental na vida de qualquer cidade. Campos, da década de 80 para cá, perdeu praticamente a sua indústria, em razão da inexistência de uma política industrial, uma política municipal de indústria, e pela opção em se abraçar a população através de programas de transferência de renda. E isso, ao longo do tempo, fez com que o balanço de pagamento da cidade seja quebrado. O balanço de pagamento é como a gente faz em casa. O que a gente ganha são as receitas e o que a gente gasta são as despesas. Está descalibrada. Então, hoje, Campos depende quase que exclusivamente de receitas derivadas do que a gente chama de transferências constitucionais e legais, que é as transferências dos hidrocarbonetos, que são os royalties do petróleo, do pré-sal, os fundos, o Fundef, ou seja, o que o governo federal e estadual transfere para Campos representa 84% de sua arrecadação. De forma que, por não ter uma formação bruta de capital decorrente da falência da indústria, setor industrial de Campos, Campos depende exclusivamente, ou quase exclusivamente, das transferências constitucionais e legais, isso depende da macroeconomia. Se a economia estiver bem, Campos vai bem. Se vai mal, Campos vai mal. Como Campos depende quase que exclusivamente dessas despesas correntes, as receitas correntes, que são do transferências constitucionais legais, elas vêm de hidrocarbonetos, você fica à mercê do mercado internacional. E os nossos estudos apontam que de 10 em 10 anos você tem uma alta grande, onde Campos respira bem e quebra em seguida. Então, se você observar, a OPEP, ela mais ou menos, que são os países produtores de petróleo, mais ou menos ele controla os preços internacionais no mercado do petróleo e derivados desse, de forma que ciclicamente acontece alguma coisa que o preço explode. Então, lá atrás foi o fim do ciclo chinês de crescimento de 20% ao ano, que culminou em 2013, na quebra de 2013. E hoje nós temos, depois da pandemia, a demanda reprimida da pandemia e combinado com a expulsão da Rússia do SWIFT, que é o maior produtor de hidrocarboneto da Europa, e os preços explodiram. Então, se você observar, o governo da Rosinha 1 foi bom, que foi o fim do ciclo chinês. Rosinha 2 foi ruim e Rafael Diniz 1 foi ruim, que são os 10 anos de crise. Vladimir 1 foi bom, que coincide com o ciclo de expansão derivado da demanda reprimida da Covid e a Rússia excluída do SWIFT. Os próximos 10 anos necessariamente serão ruins. Por quê?
porque o preço do petróleo variar, vai se encaixar no padrão anterior. E quando se encaixa no padrão anterior, Campos quebra. Por quê? Porque deriva exclusivamente de transferências constitucionais legais. Por quê? Porque não tem sua indústria. Então, para a gente discutir esse fenômeno e o que vai acontecer com a mão de obra, com o nosso povo, do que o nosso povo vai viver, do que ele vai trabalhar, como a prefeitura pode ser o maior empregador da cidade, como uma cidade teve 180 mil programas de transferência de renda, como o auxílio emergencial. Então, para isso, a gente trouxe o nosso amigo Osiel, que ele é ceramista. A indústria ceramista é a remanescente, é a única indústria remanescente que mais emprega, que dá os maiores empregos, remunera os melhores empregos na cidade. Foi candidato a vice-prefeito, foi presidente do sindicato e o pessoal seu está desde cedo aqui. Vou apresentar o senhor para as considerações iniciais, mas não deixe de dar um abraço para o Robin, lá do Braga, para o Escadinha, lá de Mineiros, e para o Baiano de Toco, senão eles brigam comigo aqui. Boa noite, Osiel. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aurora, né? Isso. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco sobre todo o nosso setor, a Campos em geral, né? Antes de mais nada, cumprimentar os amigos Robinho, Escadinho, Baiano e todo lá da nossa querida Baixada Campista, né? É sempre um prazer falar com todos lá. É isso aí. Gente, eu tô com um grupo do nosso Telegram aberto aqui. Quem quiser fazer perguntas, eu tô acompanhando pro nosso Osiel e para mim. Tô com o IDS também, IDS.cidadania aberto. Quem quiser fazer perguntas, eu estou acompanhando aqui de perto. Pode ficar à vontade. Senhor Osiel, a indústria ceramista é a única remanescente, junto com a indústria sucrocolheira, mas que a indústria sucrocolheira perdeu em escala e em tecnologia para o interior de São Paulo. A indústria ceramista ainda é a indústria remanescente na cidade. Como o senhor avalia a situação da indústria ceramista de Campos? Felipe, a indústria cerâmica, o que acontece? Ela veio realmente a crescer e, como a gente diz, né, ela supriu uma necessidade de emergência que foi na quebra das usinas da cana-de-açúcar, principalmente na nossa Baixada, porque ela tinha várias usinas e fecharam praticamente todas, né? Ficou restando 2 usinas só na Baixada, que hoje já não tem mais. Então, como a Baixada conseguiu sobreviver e se desenvolver? Foi com o crescimento da indústria cerâmica, né? A indústria cerâmica ela veio e cresceu realmente na Baixada. Ela hoje realmente é a grande indústria, principalmente na nossa Baixada. E ela é aquela indústria que nós podemos dizer o seguinte: nós produzimos, vendemos fora do nosso município e coloca o dinheiro aqui dentro do município. É o chamado formação bruta de capital, que é você produzir aqui e o dinheiro ficar aqui. Exatamente. Você vê que hoje, Campos, falando Campos cidade, sim, ela absorve entre 5% e 7% da produção do setor cerâmico. O maior volume de mercadoria do setor cerâmico, ela vai para o Espírito Santo, vai para o Rio de Janeiro, região dos Lagos, um pouco ainda, algumas áreas de Minas, mas o maior volume ela está destinado do Rio, que vai pegar naquela área aí vai para Nova Iguaçu, Caxias, e nós vamos até Resende, né? Levando produto nosso. E todo esse produto, ele tem 2 coisas. A cerâmica, ela vende, traz o dinheiro e investe aqui dentro da cidade. E o transporte também desses produtos, ele é feito 90% de caminhões, de tudo, muito voltado também à nossa Baixada. Sim. Então, o volume de empregos gerado pelo setor cerâmico, às vezes o pessoal diz, mas uma cerâmica emprega 20, 30, 15 pessoas. Isso dentro da fábrica. Sim. Mas isso traz motoristas, pessoal que trabalha descarregando esses caminhões no Rio, né? E aí você vê o que mais agrega nisso. Quanto emprego gera na nossa região, se você hoje sair e pegar de Donana até o Farol, você vai ver um comércio
volumoso. A estimativa é que são 93 milhões de unidades vendidas, 5 mil empregos, diretos e indiretos. Mas indireto é bem mais, porque tem, além da parte do transporte, você tem oficinas mecânicas, borracharias e mais. O comércio hoje, de Donana a Goitacás, hoje até um pouco mais, Saturno Braga, Baixa Grande, você hoje acha comércio de tudo que você precisa. Né? Sim. Você vê que as grandes, até casa de peças, lojas, coisas, elas foram para a Baixada, porque ela vê que lá tem volume, ainda tem, mesmo o setor hoje não estando 100% da capacidade dele, ele ainda gira um montante bem significativo na nossa Baixada. Perfeito. O nosso georreferenciamento sempre aponta a importância da indústria como maior empregabilidade de qualidade. E a cerâmica realmente é o último, né? É o último setor industrial ativo e saudável. O poder municipal, ele tem uma política industrial de facilitação de incremento de negócios ou de crédito para o setor industrial? Não. E aí eu diria, talvez para o setor industrial num todo, né? Sim. Porque aí, um período que eu participei na SIC, sim, como diretor de Indústria e Comércio, então você vê bem que não é só eu vim aqui hoje falar sobre tem alguma coisa voltada ao setor cerâmico. Não. E também não tem em área nenhuma da indústria de Campos. Sim. O senhor compreende que Campos, como eu disse para o senhor, foi a economia capaz de produzir o canal Campos-Macaé. Uma obra que só perde para o canal do Panamá em extensão, em investimento, etc. Então, foi uma economia pujante até a década de 80, sobretudo pela força da economia. Como o senhor acha que o porquê houve um abandono do poder público em abraçar ou em ter uma política municipal de desenvolvimento voltada para a indústria? Eu acho que nos últimos anos, né, os governos que passaram por Campos, eles, na verdade, nunca se preocuparam muito nesse lado, em desenvolver o município com indústria, né? Então, se preocupou mais com benefícios, né, para pessoas do que realmente gerar emprego e renda. Benefício, diz, programa de transferência de renda, como Bolsa Família? Exatamente. Programa de transferência de renda em geral. Você vê quantas coisas foram criadas. Cheque isso, cheque aquilo, vale isso. Assistencialismo em um todo. E esqueceu de desenvolver a cidade com indústria, que eu acho que é muito mais fácil você criar emprego, dar dignidade. Eu acho que é muito saudável aquela pessoa que saiba trabalhar e traz o seu sustento com o seu trabalho. Sim. Né? Porque quando você fica nesse assistencialismo que tem hoje, você acaba se acomodando e não vendo que hoje você tem, mas no futuro você pode não ter mais. Sim. E aí você não tem o assistencialismo e você não tem a indústria para trabalhar. Não foi criado nenhum emprego. Sim. Realmente que possa você ter. Que hoje esqueceram muito o seguinte: antigamente todos tinham a preocupação de ter seu emprego, fazer a sua contribuição, porque ele tinha a segurança que ele ia ter uma aposentadoria lá no futuro, como ele já não tem mais aquela condição física, tudo para trabalhar, mas ele tem a garantia, sim, de um assistencialismo que foi conquistado por ele, com o trabalho. Sim. E não com essas falsas facilidades que são criadas hoje, que amanhã ele não tem essa facilidade, também não tem mais um emprego e não tem a saúde para conquistar seu emprego. Sim, o senhor tem razão. E na opinião lá do IDES, nossos estudos, apontam que é uma situação que foi deliberadamente construída. Porque existe no neoliberalismo o consenso de Washington, que foi feito em Bretton Woods. O consenso do Washington diz o seguinte: eu tenho que ter um superávit primário muito grande, eu vou retirar direitos sociais, incluindo a inclusão produtiva, o financiamento coletivo, e para não ter uma revolução, para não ter uma guerra civil,
eu vou inserir programas de transferência de renda, que é exatamente o Bolsa Família. Isso foi feito em todos os países da América Latina, foi uma situação deliberada e foi replicado por quase todos os governos estaduais e municipais, que você acarretou nessa situação. O abandono de um planejamento estratégico de política industrial, que acaba com os melhores empregos e com a tributação efetiva, onde você teria aquela receita originária do município, para não ficar dependendo de transferências constitucionais e legais. E você faz um colchão de assistência social muito grande, que, no final das contas, você impede a produtividade. Você observa, lá na região do senhor, na Baixada, em Goitacazes, o padrão da família no CAD único, vamos ver, lá do nosso amigo Escadinho, Mineiros. O padrão de uma família lá são 2 idosos, cujo um idoso ganha o BPC ou é aposentado de um salário mínimo. Essa idosa aqui poderia ter também o BPC e não tem, porque não tem o conhecimento suficiente. E tem uma filha que tem 2 ou 3 filhos cujo pai está preso, não registrou a criança ou não paga a pensão alimentícia. Então, essa menina ganhou R$850 entre Bolsa Família e cartão Goitacá. Então, nesse núcleo familiar, você tem uma renda aproximada de R$2.100, onde ninguém trabalha, ninguém produz. Para mim, é uma situação deliberada para a questão de amparo político, que a gente chama lá no ISO de novo voto de cabresto. Seu Joel, mas passando isso, a indústria cerâmica tem muito problema com a sustentabilidade ambiental. Eu digo isso porque a extração da matéria-prima através das cavas causa um problema de erosão no solo e problema no lençol freático e tal. Nós temos o FECAM, que é o Fundo de Desenvolvimento Ambiental do Estado, que tem 5% do royalties do petróleo, todo mês pingando lá, exatamente para resolver esses problemas de sustentabilidade ambiental. O senhor, que encabeça o setor, encabeçou e é uma liderança do setor, houve algum incremento estadual ou municipal para que houvesse captação desses recursos, fundo FECAM, para ajudar o setor ceramista na sustentabilidade ambiental, para que não houvesse imposição de multa e que trouxesse recursos também do FECAM? Houve alguma ajuda nesse sentido? Não, Felipe, nós não temos nenhuma ajuda nesse sentido. O que tem é porque eu acho que ao longo dos anos você vai aperfeiçoando um pouco o modo de trabalho seu, né? Então, isso aí foi uma coisa que no passado muita gente falava muito sobre isso, sobre lençol freático, sobre tudo isso. Hoje, nós temos licenças onde a extração é feita quando você recebe a sua licença, já foi feita todas as análises aonde você pode escavar, até que profundidade você pode escavar. Uhum. Então, por exemplo, hoje na nossa região é um pouco errado, sim. O máximo são 2 metros de profundidade. Mas isso aí precisa ser revisto até um pouco, porque nós temos áreas que pode ir a 4 metros e não vai atingir lençol freático. Como tem áreas que não pode passar de 1,5 metro. Então, você soltar uma coisa no geral com 2 metros, você pode acontecer isso. Então, cada região, o lençol freático, ele tem um nível, então você hoje procura extrair dentro daquele limite, né? Então, isso é feito pelas próprias cerâmicas. Agora, uma coisa que precisava ser feito, e aí eu acho que a ajuda seria tanto do governo municipal, como o governo federal, estadual, tudo. Ter uma melhor fiscalização na hora de emitir as licenças. Porque às vezes você dá uma licença para uma indústria que ela não tem argila nenhuma. Sim. Então, você corre o risco desse sim ir extrair ilegalmente, certo? Sim. Então, causar um problema, porque aí eu sempre falei muito isso, dentro de órgãos, dentro de tudo, coisa, que na hora que se faz uma fiscalização, seja ela qual for, não direcione dentro do setor cerâmico e direcione, sim, a empresa tal
cometeu esse grave, que seja na licitação, que seja com carteira assinada, com sem carteira assinada, mas que direcione a empresa tal. Porque quando ele fala o setor, parece que o setor todo comete esse tipo de crime. E não é verdade. Nós temos uma grande parte do setor que procura andar totalmente legalizado. Agora, Sim. infelizmente, a gente tem essas falhas que precisavam ser corrigidas para o setor também ter fazer como a gente chama lá, todo mundo ter o mesmo custo e saber a responsabilidade de cada um. O que eu questiono o senhor é que o setor, por ser o remanescente da indústria, e você ter um fundo ambiental, que geralmente quem capta o recurso ali é o INEA ou a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, onde tem 5% do petróleo lá, então tem recurso. O porquê o poder público não dá as ferramentas, quando eu digo ferramentas, é a capacidade técnica para o setor captar esse recurso que está lá e trazer para cá para aumentar a produtividade, para a questão de sustentabilidade ambiental, para a questão de segurança do trabalho. O porquê não existe essa convergência entre o poder público e o setor industrial do polo ceramista? Eu diria que o polo cerâmico, o poder público nunca se preocupou muito, né? Realmente, como você diz, tem um fundo, tem uma reserva que poderia ser aplicada. Mas o FECAM é um fundo estadual que tem dinheiro. Mas eu estou dizendo, mas talvez é aquela velha falha da indústria, de não olhar para a indústria como realmente uma coisa que gera emprego, gera renda para dentro do município. Sim. Né? Eu não sei se o crescimento da indústria atrapalharia o assistencialismo. Sim. Então, são coisas que deixam uma... Quanto mais o indivíduo tem renda própria, tem receita corrente própria, ele está menos sujeito aos programas de transferência de renda e, por consequência, a programas de transferência e benefícios assistenciais. Então, nós chegamos à conclusão aqui que o abandono do setor industrial de Campos é deliberado desde a final da década de 80, por todos os governos. Na verdade, isso vem de longe, né? Ao longo do tempo, como você mesmo falou. A pessoa que trabalha, que tem o seu emprego, que poderia ter indústrias de vários, quando na nossa região teria seu emprego e tem a sua dignidade. Não, eu ganhei o meu salário e vou sustentar a minha família. A partir do momento que ele troca isso por benefícios, sim, ele vai sempre ficar preso a alguém. Certo? Então, é uma coisa que, quer dizer, vai ao longo do tempo, às vezes a pessoa não vai percebendo, mas ele está perdendo a liderança dele própria, né? Ele está perdendo a liderança até com a sua própria família. Josiel, o senhor tem alguma proposta para fazer uma convergência entre o interesse, porque é interesse do poder público, na medida que o setor industrial, ele arrecada muito mais tributos. O indivíduo, o que é a produção? É você pegar, através do seu serviço, através da sua mercadoria, e transformar em dinheiro uma coisa que não existia. Então, quando você pega argila e transforma em tijolo, você transformou, através do trabalho, um produto, uma matéria-prima num produto. A partir dali tem uma série de tributações. Quando você tem a mera transferência de valor do município diretamente para algum indivíduo, você não tem tributo. Então, o município arrecada menos e fica dependendo de transferências constitucionais legais. O senhor tem alguma ideia de como é interesse do setor e interesse do poder público, como fazer essa convergência entre eles? Felipe, eu diria o seguinte, nós temos, aí vamos falar lá no nosso setor. Nós hoje temos capacidade de empregar bem mais do que está empregado hoje lá, né? Mas nós enfrentamos um problema muito sério, que são pessoas que às vezes querem fazer bico e não ter uma carteira assinada com tudo legalizado, porque ele vai perder algum desses benefícios. Perfeito. Então, eu acho que isso aí precisava ser uma coisa muito bem elaborada, precisava que todos esses benefícios fossem revisados realmente para quem precisa, né? Qual a pessoa que precisa, porque ela está com uma doença
transitória, uma doença realmente definitiva, esses sim poderiam receber. Mas aquele que tem sua saúde perfeita, que pode exercer o seu trabalho, eu falo, vamos falar na minha área, lá no setor cerâmico, ela poderia empregar muita gente hoje. O senhor tem escassez de mão de obra lá? Tem. Geralmente o setor ceramista... Tem por esse motivo. E geralmente ele emprega, é o servente, é o operador de máquinas, é o forneiro. Exatamente. E são caminhoneiros, que são os transportadores de barro. Mas a ausência de mão de obra é pela questão da formação do indivíduo ou porque o indivíduo se nega a formalizar o registro dele? Hoje, um dos grandes problemas está sendo a negativa a formalizar o emprego dele. Por exemplo, uma empresa que quer andar com tudo em dia, com seus funcionários registrados, para ele ter todos os benefícios que a lei te garante, muitos não querem ou não podem. Então, aquelas empresas que não querem se arriscar em botar um colaborador temporário ali para trabalhar uma semana, 3 dias, 4 dias, ela sofre a escassez de mão de obra. Por quê? Por isso, porque está tendo essa dificuldade de estando, como você falou aí, em uma mesma família, em uma casa, vários recebem uns valores pequenos, mas eles estão acomodados com aquilo. Sim. Então, ele não tem uma formação hoje, um trabalho para mostrar a eles que realmente ele trabalhando e ganhando o dele, ele está tendo realmente de volta a sua liberdade, a sua vida própria, podendo tomar decisões com que você conquistou com o seu suor. Então, isso hoje está atrapalhando muito a indústria. E não só o setor industrial, como a próprio balanço de pagamento da cidade. Você observa que no IBGE agora, que saiu ano passado, eu esperava que Campos tivesse umas 700 mil pessoas. Está em 400 e poucas mil. O que representa uma crise de natalidade na cidade. Ou seja, está nascendo pouca gente. E, por outro lado, está tendo muita morte violenta de jovem, sobretudo no trânsito e derivado da violência. Em contrapartida, a média de idade do campista, homem, é 73 anos, a média. Então, quer dizer que é normal você ver um homem com 80 e poucos anos, 85. Certo. E a média da mulher campista é 78. Então, as pessoas estão vivendo muito, estão nascendo pouco, e os que estão nascendo da década de 90 para cá estão morrendo muito cedo. E os residuais não estão produzindo, estão agarrados no programa de transferência de renda. Isso causa um problema no balanço de pagamento e torna a previdência do regime próprio, geral, a maior pirâmide financeira que existe no mundo, talvez. Porque pouca gente produzindo, pagando a previdência, para muita gente recebendo, sobretudo na área assistencial. Então, o colchão de assistência social feito de forma eleitoreira através de décadas, como o senhor falou, a ausência de uma educação que permita uma produtividade maior, amorteceu o nosso povo de uma maneira que não vale a pena ao indivíduo ele formalizar uma relação que precisa ser, porque o setor ceramista tem uma fiscalização muito forte, porque não vale a pena ele perder o benefício assistencial que ele ganha. É isso que o senhor quer dizer, não foi? Exatamente. Ele se acomodou ali naquele benefício que hoje parece uma coisa muito importante, mas ele só vai acordar para isso daqui a 10 anos, quando ele pode não ter mais esse benefício e também não ter saúde para trabalhar. Pois é. Gente, estamos abrindo perguntas aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá. Tamires Rangel, da Linha do Limão. Lá, Linha do Limão, do nosso amigo Vinícius Filé. Conhece Vinícius Filé? É o Rei Momo. Era o Rei Momo de Campos. Né, José? Vamos lá, Tamires. Como vice-prefeito, o que o senhor faria para gerar empregos e tirar a dependência do povo do Bolsa Família? Tamires Rangel, da Linha do Limão. Famosa Dário Canela. Tamires, eu acho que eu falei agora há pouco aqui.
que se você não criar realmente uma área voltada para gerar trabalho, né, da indústria, a indústria que a gente fala em um todo, né, você precisa rever toda essa área de assistencialismo dentro do nosso município, né, porque vocês, sim, com certeza vai poder gerar muito emprego. Ao longo do tempo, deixaram passar, quando o campus recebiam fortunas de royalties, não se preocuparam em como gerar emprego dentro da cidade. Não se preocuparam com a indústria, não se preocuparam com o comércio. E aí, você hoje, para remontar essa estrutura, se você não puxar toda a ponta lá do início do assistencialismo, para poder organizar ele, como eu falei, você não vai conseguir gerar renda e emprego dentro da cidade, não. Você primeiro precisa regulamentar isso, botar realmente pessoas que precisam disso, receber isso, como eu falei, pessoas que realmente necessitam, que estão doentes, que têm uma invalidez permanente e que não conseguiu um benefício no INSS. Então, tudo isso você tem que reorganizar, porque hoje nós não temos a fortuna que nós tínhamos de royalties até anos passados, não. Então, eu preciso organizar muito bem essa área de assistencialismo para poder dar retomada a emprego e renda no município. Sobretudo que Campos está com uma restrição de pagar despesa de pessoal com royalties do petróleo e proibição do Tribunal de Contas de contratar a RPA. Então, vem crise por aí. Políticas que, ao longo do tempo, vão causando esses prejuízos a mais dentro do município, né? Perfeito. Nelson da Penha. Seu Ziel, a criminalidade aumentou muito na Baixada. O motivo é desemprego ou falta de educação? Nelson da Penha. Oi, Nelson. Boa noite. Eu acho que isso aí está voltado muito à falta de educação. Eu acho que hoje nós precisamos rever o modelo de educação que nós temos no país todo. Aí eu não diria que é só no município, não. Isso é, no geral, no país todo. E rever também um pouco da educação que parte de dentro da nossa casa. Eu acho que a primeira educação que nós recebemos é dentro de casa. E quando a gente fala em educação também na área escolar, tudo isso, se você já vai com uma educação de casa bem feita, você ajuda muito. Porque não é só o professor que vai conseguir mudar todo esse perfil, às vezes, do aluno que ele recebe. Então, nós precisamos rever muito também os conceitos hoje de dentro da nossa casa, de ver como nós criamos nossos filhos, para realmente ele, quando chegar para receber a educação na escola, lá no futuro, numa faculdade, ele também já ter o primeiro ensinamento que é dentro de casa. Lá no IDES, a gente pesquisou muito essa situação da criminalidade, que se você observar nos últimos 50 anos, todos os indicativos socioeconômicos do Brasil aumentou. Mortalidade infantil, saneamento básico, renda, tudo aumentou. Então, não seria o empobrecimento da população que causa a criminalidade. E na mesma curva de crescimento dos índices socioeconômicos que melhoraram, a criminalidade disparou. Então, a gente entende o seguinte, nessa linha de fora educação, foi ensinado para o povo brasileiro que o padrão felicitante, o que é ser feliz para o povo? Ensinaram através de YouTube, de filme, não sei o quê, que ser feliz é ter a capacidade de consumir um padrão americano, de ter um carro X, um tênis Y e não sei o quê. Para o chinês, ser feliz é ter uma família equilibrada, não sei o quê. Para o indiano, para o brasileiro é ter um padrão de consumo americano que o nosso povo jamais poderá ter por conta da produtividade. Então, a ausência dessa... O indivíduo tem todo o direito de ser feliz e ele acha que ser feliz é ter um padrão de consumo X. Dando um exemplo, foi ensinado para o nosso povo que ser feliz é ter um iPhone. E ele, pelo padrão de produtividade dele, não pode ter. Isso causa uma anomia, que é o que gera a criminalidade, as subculturas delinquentes, que são as gangues, etc. e tal. Eu tenho a impressão que é por aí. Não a ausência de renda, né, que eu acho que foi o que o Nelson perguntou. Seu Gel, a Joana Silva, do Parque Tamandaré. Seu Gel, eu morei
próximo a uma cerâmica há muitos anos, onde tinha muita poluição no ar. Existem planos para redução dos poluentes das olarias? Joana do Parque Tamandaré, morou perto de cerâmica, ela não falou qual. Joana, hoje, quando uma cerâmica vai receber sua licença, ela tem que fazer várias análises, né, sobre algum poluente que ela pode causar naquele ambiente que ela está sendo instalada. Então, algumas coisas são fáceis de ser resolvidas. Uma das coisas que a cerâmica cria muito e hoje é fácil, por quê? Porque você hoje tem vários modelos de fazer, que seria poeira, né? E a poeira hoje, as cerâmicas estão tomando muito cuidado nisso, elas são molhadas frequentemente, tudo isso. Nós hoje, já há um bom tempo, né, para você receber uma licença, você tem que ter uma altura de torre para onde aquela fumaça que sai ali, porque ela também é feita análise para ver se o material que a gente consome nos fornos hoje, que é lenha, ela realmente não tem poluentes que seja agressivo à saúde de ninguém. Mas ela é feita também nas saídas das chaminés, análise para realmente ver se você não está usando nenhum produto além do que seria o ideal, que seria a lenha, ou algum que tenta usar algum tipo de produto. Ele tem que primeiro apresentar todos os resultados de análise para ele receber a licença para usar qualquer tipo de produto, tanto seja lenha ou qualquer outro produto que ele venha a queimar nos fornos. Beleza. Carlos Eduardo de Goitacazes. Aí essa aqui é para mim. Felipe, quais são os requisitos para que um trabalhador da indústria ceramista consiga aposentadoria especial? Então, vamos lá. Na indústria ceramista, você tem o oleiro, você me corrige aí, Osiel, se estiver errado. Tem o oleiro, que é o servente. O servente. Você tem o operador de máquinas e o forneiro, basicamente. Então, até 1995, você tinha um enquadramento da atividade especial pela função. Então, você tinha na carteira lá, tinha um decreto, aliás, 2, que ela regulamentava o que era atividade especial. Quais trabalhos ou funções eram atividade especial. Numa delas é oleiro. Então, até 1995, o indivíduo aí da indústria ceramista que estiver lá, servente, CBOX, que é o do oleiro, na carteira, aquele tempo ali é considerado especial. Ou seja, você vai multiplicar o tempo dele por 1,4. A partir de 95, você tem o SB40 e o perfil profissional previdenciário. Nesse perfil profissional previdenciário, em regra, um indivíduo que é servente ou oleiro, ele está sujeito a silica livre cristalizada, que é a poeira de argila, que é uma atividade nociva ao corpo e também é reconhecido como especial. O operador de máquinas, ele geralmente está sujeito ao ruído. O ruído acima de 85 decibéis, segundo a NO01 da Fundacentro, ele sendo um impacto contínuo, o ruído sendo contínuo de impacto, ele também é atividade especial. E o forneiro, que é o calor. No caso do ceramista, é acima de 33 graus, porque é um trabalho que exige... É um trabalho pesado. Então, Carlos Eduardo, para um trabalhador conseguir aposentadoria especial, ele tem que comprovar 25 anos contínuo nessa atividade, ou que ele consiga converter uma parte dele em comum, por esse multiplicador que eu te falei, 1,40, para chegar pelo menos a 35 anos, e hoje tem 4 regras de transição, vai ter a de pontuação, idade mínima, e etc e tal, e tem 4 regras, mas em regra você vai poder fazer a conversão, ou 25 direto, ou a conversão deste, através de carteira de trabalho. Até 95, se na tua carteira tiver lá servente indústria ceramista, esse período é especial pelo enquadramento da categoria profissional decorrente dos decretos vigentes à época. Felipe, mas me disseram que não existe mais a conversão da atividade especial em comum. Não existe isso. Existe uma regra no direito previdenciário que
o ato é regulado pela lei do seu tempo. Então, naquele tempo, a conversão ou o reconhecimento da atividade especial se daria única e exclusivamente pela atividade demonstrada em carteira. A partir dali, você tem um perfil profissional previdenciário que você vai pedir para o seu empregador. Quando o indivíduo ele registra a carteira, ele faz o exame admissional e o ceramista ele tem lá o plano de prevenção acidente de trabalho, né? O PPRA, o PGR. Então, a partir dali, ele tem o laudo técnico ambiental, onde ele vai aferir o indivíduo que tem direito à insalubridade e lá vai constar, com certeza, uma dessas variantes. E através do PPP, que é o perfil profissional previdenciário, você vai comprovar que você está sujeito a algum agente nocivo à sua saúde para converter em atividade especial. Isso aí tem lá no site do IDES e no nosso Instagram. E tiver qualquer dúvida, manda para a gente aí que a gente vai falando pelas redes sociais. Roberto Almeida, não botou o bairro. Seu Osiel, o senhor foi ex-candidato a vice-prefeito. Quais as suas propostas para modernizar a indústria? Parei. Roberto Almeida, vê se é isso que você falou. Seu Osiel, o senhor tinha proposta de modernizar a indústria com maior produtividade. Eu acho que ele quis dizer a mecanização. Sem perder postos de trabalho? Ou melhor, o que o senhor acha da automatização versus a perda de emprego? O senhor é a favor de ter uma maior produtividade através de máquinas perdendo emprego ou mantendo do jeito que está, em tese, com menos produtividade? Vê se é isso aí mesmo, Roberto. Porque, se não for, o senhor manda de novo aí que eu leio. Bem, a automatização no nosso setor, o que acontece? Hoje nós não temos aqui na nossa região nenhuma indústria que você diz assim, ela é totalmente automatizada, né? Então, hoje, para nossas indústrias serem totalmente automatizadas, ela não teria que quase que refazer ela em um todo. Então, tem algumas automatizações que você pode aplicar dentro da indústria cerâmica, né? Sem mexer tanto com ela, e ela não causa perca de mão de obra, não. Normalmente você usa muito hoje a automatização na área de fabricação, certo? Mas quando você automatiza a fabricação, você às vezes tem que expandir um pouco mais a sua área de queima, a outros preparos. Então, essa mão de obra é quase que relocada mesmo dentro da própria fábrica. Então, no setor cerâmico não tem muito ainda, a não ser que eu queira pegar hoje uma indústria e remodelar ela totalmente. Aí sim, aí pode acontecer de você sair de 20 e poucos empregados e ficar com a metade dentro da coisa. Isso aí é um fator que não tem como você fugir dele. Para o futuro é um problema. Se você pensar em automatizar, né? Estou dizendo, quando é uma automatização simples, você quase não mexe com um colaborador. Mas, lógico, se você pegar uma indústria e for automatizar ela totalmente, lógico que você vai ter uma diminuição bem significativa de colaboradores dentro da indústria. Só que existe uma coisa que nós temos que entender, o seguinte, aquilo que nós falamos agora há pouco. Hoje, com você segurando um pouco a mão de obra, não criando realmente a responsabilidade dele querer procurar aquele emprego, vai levar as indústrias para ter que pensar em automatização. Não tem como. Hoje, no tipo de situação que nós estamos enfrentando, nessa parte de todo o assistencialismo que está se criando dentro de um país todo, né? O empresário ele fica refém de ter que botar a sua empresa para ser automatizada. Não tem como ele pensar diferente na situação que nós estamos vivendo hoje com mão de obra. Com a escassez de mão de obra, não porque não exista mão de obra, é porque você não está fazendo que aquela mão de obra veja
que ela precisa do emprego e não do assistencialismo. É curioso, né? Existe uma reclamação mais ou menos geral entre desocupados, desempregados e subutilizados. E no setor da indústria existe uma escassez de mão de obra. Se eu for um ceramista hoje, eu tenho dificuldade de contratar qual tipo de trabalhador? Você tem todo ele. Hoje não está específico, não. É só o servente, ou o oleiro, como... Não. Sim. Você tem... Em todo setor, você está difícil. Um operador, realmente, por quê? As pessoas não estão se preocupando em se preparar, porque eu digo uma coisa seguinte, tem aquele que ele vai levar a vida toda e ele se acomodou em ser um servente. Sim. Mas tem um outro que antigamente ele era um ajudante de operador e eles... Não, eu vou ficar aqui, vou aprender e vou ser um operador. Ele era um ajudante de motorista e se transformava no motorista. Você não está vendo isso mais. Se você vê hoje um pedreiro, você não vê muita gente querendo aprender a profissão. Então, a cada dia que passa, você vai vendo que está tendo escassez daquela mão de obra específica. Você não acha com facilidade um carpinteiro, um Sim. pedreiro. Então, não tem pessoas com aquela vontade que eu digo, não, eu vou aprender porque é uma profissão diferente, uma profissão que eu ganho um pouco mais, tudo isso. Você não está vendo esse interesse então, mais. Na verdade, é a falta de formação de mão de obra, né? Exatamente. Pois é. O que eu vejo lá na região, se eu fosse hoje um cara aí com... Você que tem 20 anos, eu faria técnico de segurança do trabalho. Porque o que eu vejo lá no problema das cerâmicas é a ausência, o amigo lá, acho que foi o caso do Eduardo, perguntou, né? Sobre a aposentadoria especial. O que eu vejo dificuldade no setor ceramista é a falta de gente qualificada para produzir os laudos técnicos ambientais necessários. Então, por exemplo, eu atendi naquela região há muito tempo e a gente tinha um problema crônico do preenchimento do perfil profissional previdenciário. Porque cada agente nocivo, ele tem a sua peculiaridade e a sua legislação ou regulamentação, a instrução normativa a ser obedecida. Então, existe um problema crônico para o ceramista contratar gente especializada, inclusive na medicina e engenharia do trabalho. Então, o pessoal tem muito problema lá em comprovar, não em comprovar, porque ele comprova que ele está sujeito à silica livre cristalizada, no caso do olheiro, ao ruído, no caso do operador de máquinas, ao calor, no caso do forneiro, mas o perfil profissional previdenciário feito pelo engenheiro médio do trabalho, ou até pelo técnico de trabalho, ele é feito de forma incorreta, falta de capacitação. O senhor acha que a FATEC, tendo esse déficit, não poderia colocar um polo lá especificamente para operador de máquinas e técnico de segurança do trabalho? Felipe, o que acontece é o que eu falei ainda há pouco aqui. Nós já tentamos montar alguns cursos para esse tipo de colaborador, mas tem pouca procura, não tem grande interesse para esse tipo de coisa. Estou dizendo, há tempos atrás, você tinha aquelas pessoas que queriam aprender essas coisas. Hoje parece que perderam o interesse por isso, não sei se as facilidades... A Cláudia Márcia aqui, lá de Parque Real, está dizendo que o marido dela, Bal, tem 80 e poucos anos e ainda dirige. Pois é, mas hoje você não vê mais isso. É que negócio, a gente não sabe explicar direito, mas tudo leva a crer que as facilidades que as pessoas se acomodam e não querem esse treinamento, por mais que você abra, como aqui já foi aberto, eu acho, curso de cerâmica, para você aprender a coisa, você ser um técnico de cerâmica. Não teve aluno. Teve ceramista que fez o curso e não teve ninguém dentro da empresa que quis fazer o curso. Então, não tem aquele interesse. É como você fala, um técnico para preencher um documento, ele precisa conhecer daquela empresa. Tem que se qualificar. Ele tem que conhecer da empresa. Não adianta eu pegar um técnico que vem de uma indústria, por melhor que ele seja, mas vem de uma indústria química, uma indústria petrolífica, coisa. O ambiente dentro de uma cerâmica
é diferente. Sim. Então ele tem que pelo menos ir para dentro de uma cerâmica, e aí você realmente tem razão. Às vezes quando a gente contrata, a pessoa facilita com aquilo. Sim. Ele tem que conhecer cada setor dentro de uma cerâmica, o que pode acontecer ou não, para realmente ele fazer os preenchimentos de acordo com aquela empresa que ele está dando assistência ali. Eu lembro que teve perícia em uma cerâmica específica e o forno tem que ficar ligado não sei quanto tempo para chegar no ápice do calor, né? Não adianta o cara querer ligar na hora. Tem a particularidade do setor, né? Tudo tem seu tempo, tem seus modelos. Na própria cerâmica, uma não é totalmente igual à outra. Nós temos modelos de cerâmica um pouco diferentes de uma para outra, seja na área de queima, seja na área de fabricação. Tá? Porque às vezes a pessoa, não, é tudo igual. Não é, tem pequenos detalhes que podem diferenciar uma cerâmica para outra. Até em termos, como muita gente fala, em termos de risco, você vai pegar uma cerâmica que é bem organizada, Sim. ele tem um risco muito menor de uma cerâmica que é totalmente desorganizada. Então, essas são coisas que a gente, ao longo do tempo, às vezes pede um pouco mais de coisa, exatamente isso. Que aquelas pessoas que realmente cumprem com as coisas, tudo certinho, né? Ela tem um tratamento. Ela não pode ter, como eu te falei, você não pode chegar, fiscalizar uma empresa se aquela empresa estava sucateada, estava abandonada, e colocar ali, não, porque o setor cerâmico gera esse tipo de coisa. Não é. Coloca a empresa. Sim. Porque tem empresas que têm com tudo organizado, coisa não pode ser penalizada. Né? Exatamente. A maioria. Até porque a fiscalização é pesada, né? Exato. Inclusive ambiental. Se está lá é porque está certinho, né? O Zé Carlos, do Parque Leopoldina, falou que é marido da Luciana Mendes, que trabalhou com o senhor. Depois... Senhor Zé, o senhor acredita que a indústria ceramista é uma alternativa viável para a dependência dos royalties do petróleo do município? Olha, presta atenção. A indústria cerâmica, ela cumpre o seu papel, né? Ela atinge uma camada da nossa sociedade, mas ela não consegue abranger num todo. Ela não consegue sozinha fazer o papel que outras indústrias são necessárias fazer na nossa cidade. Então, nós podemos mostrar como cartão de visita, como espelho, a nossa Baixada. O setor cerâmico, ela consegue manter a nossa Baixada com um movimento considerado bom, e aí eu posso dizer, porque a gente conversa às vezes com comerciantes que têm lojas aqui na cidade e tem lojas na Baixada. Sim. E muitos dizem que a loja da Baixada hoje ela vende melhor, ela tem melhor faturamento que uma loja aqui dentro da cidade. O crescimento de Goitacazes foi então é que negócio, o setor cerâmico, ela abrange uma grande parte da nossa região, que é a nossa Baixada. Agora, ele não pode ter ele para sustentar todo o município, sendo como uma indústria, como hoje nós temos também eu acho que uma usina, né? Sim, de cana-de-açúcar, praticamente. Sim. Tem duas, mas a gente considera uma. Então, viável economicamente, sim. Então quer dizer, precisaria que fosse investido mais, talvez, na agricultura do município, sim, onde pudesse criar uma outra usina, uma coisa. Então, precisa se movimentar. Que seja na área, eu acho que a área da indústria agrícola, que seja pecuária, que seja coisa, tem pouco investimento na nossa região. Sobretudo, da merenda escolar. Você tem o PNAE, que 30% da despesa com merenda escolar teria que ser da agricultura familiar. Aí você pega aquele todo platô de travessão ali, que é um dos maiores aquíferos do mundo, e você tem produto manufaturado para Goiás, que Minas pega tudo e que poderia ser em Campos, né? A indústria do agronegócio, né? Falta de política industrial. Nessa indústria do agronegócio, a gente, eu acho que precisa ser melhor, ter mais carinho com ela, porque a nossa região, ao longo do tempo, a usina, todo mundo era cana-de-açúcar.
Como hoje não tem, se não tem usina, a usina já tem uma área suficiente de cana, mas nós temos lavouras, que seja empim, que seja abacaxi, que seja hortaliça, mas nós não temos... O pessoal está usando muito ali na Baixada para fazer indústria de captação de luz solar através de energia fotovoltaica. É uma tendência lá? Hoje existe usinas de energia solar. Aqui, por exemplo, Mineiros ali. Hoje tem 3 usinas grandes. E, por exemplo, no setor cerâmico hoje nós temos, eu acho que entre 50 e 60 cerâmicas com energia solar hoje. Tem algum incentivo para financiamento dessas placas de energia fotovoltaica? Só se você procurar os bancos privados. Mas com taxa de juros normal, de mercado. Taxa de juros normal. Rapaz, como que pode, né? Um setor que mais emprega e com os melhores salários completamente abandonado pelos poderes da República. A política voltada para a indústria no nosso município deixa muito a desejar. Podemos concluir que os programas de transferência de renda utilizados como política eleitoreira ficou em primeiro lugar do que a confecção de uma política industrial, né? Isso já vem de um bom tempo, né? Eu acho que, como você falou... Os últimos 30 anos, né? Pelo menos os últimos 30 anos esqueceram um pouco que o município, um dia o ROI acaba e ele tem que ter vida própria. E o nosso município não tem. O que tem não consegue, como a pergunta que fizeram sobre o Zé Carlos da Parque Leopoldina. A indústria cerâmica. A indústria cerâmica ela pode segurar uma parte do nosso município, mas ela não consegue segurar um todo. Precisava desenvolver outras regiões, outras indústrias, que seja, se não seja indústria, mas que seja voltado para a agricultura. Sim. Também, que é uma coisa que traz renda, traz trabalho, traz emprego. Então, precisa se voltar para isso. Não adianta você ter uma Secretaria de Agricultura no município e ela não ter verba para ser aplicada dentro do município. Então, eu acho que isso precisa rever. É o que eu disse, nós precisamos de trabalho, gerar emprego, gerar renda para dentro do município, onde possa trazer dinheiro para dentro do município, trazer impostos para dentro do município. É isso aí. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Recorde aí no Facebook. No Instagram o pessoal está esquecendo. Eu vou divulgar melhor. Obrigado a todos. Considerações finais para o nosso amigo Osiel. Bem, obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado a todos que fizeram as suas perguntas. Espero que tenha recebido uma resposta, às vezes não aquela que seria a mais desejável, mas pelo menos uma explicação em algum detalhe. Tem coisas que a gente não consegue fazer milagre, porque a realidade nossa hoje é essa. Mas muito obrigado a todos que participaram. E a você, Felipe, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, principalmente apresentando a importância do nosso setor cerâmico na nossa região, no nosso município. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Até semana que vem.